nome do Senhor. A paz do Senhor, amados. Amém? Aleluia. Que daria eu ao Senhor? Que nós poderíamos dar para o Senhor diante de tudo que Ele tem feito por nós? Como eu e você poderia retribuir ao Senhor tudo que Ele tem feito por nós? Somente adorando a Ele. Na verdade, somente dando a Ele aquilo que é devido à sua adoração. Amém? Aleluia. Vamos colocar de pé? Que daremos nós ao Senhor? Não é esse o texto que nós vamos ler, não. Aleluia. Não há nada que eu e você possa dar ao Senhor com a intenção de retribuir a Ele o que Ele fez por nós. Tudo que fizéssemos ou tentássemos fazer, não chegaria nem próximo ao que Deus fez por nós. Amém? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Há uma presença de Deus tão forte aqui neste lugar. Deu vontade de sair aí correndo por este templo. Deu vontade de sair correndo, queridos. Porque a presença do Senhor é muito viva aqui. Desde o início, quando nós chegamos aqui, nós sentimos assim, aquele calor, aquela presença forte, impactante que estava nos movendo. Não é preciso que nós nos movêssemos, mas a presença, a unção de Deus fazia com que nós movêssemos neste lugar, de tão forte que é a unção do Senhor nesta casa, nesta noite. Não tem sido diferente nos demais cultos que têm acontecido aqui. Este lugar está impregnado com a presença do Senhor, com a glória do Senhor. Amém? Então você encontrou? O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 22, 23, 24, 25 e 26. Amém? Vamos ler estes versículos para a glória do nome do Senhor. Amém? No dia seguinte, diz a palavra do Senhor, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez neste lugar. Senhor nosso Deus, Pai querido, somos gratos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está neste lugar. A presença do Senhor é muito viva aqui, nós já podemos sentir a Tua presença. Muitas coisas já foi feito aqui no reino espiritual. Nós sabemos disso, Pai Celestial, porque aonde o Senhor está, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, mesmo que às vezes nós não conseguimos captar ou ver, o Senhor está fazendo. Nós somos gratos ao Senhor e nesta hora eu peço que o Senhor mais uma vez toma a minha vida, toma a minha boca, Senhor, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para transmitir ao teu povo, porque eu mesmo, com a sabedoria que tenho, talvez não conseguirei passar aquilo que o Senhor quer passar para o teu povo. Por isso, Senhor, eu peço, usa-me mais uma vez, e que o Senhor cresça e que eu diminua, no nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, glorificando ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Aleluia. Se o pastor dissesse, olha, não vai ter pregação, eu entenderia. Seria muito servo para entender o que o pastor estaria pedindo, porque, irmãos, o que Deus já fez aqui hoje, irmãos, eu quero confessar para os irmãos, olha, há muito tempo não senti o que senti aqui hoje já. Fui tomado, fui impactado pela presença do Senhor, porque Deus está verdadeiramente neste lugar. A presença de Deus é viva neste lugar. Aleluia. É só você abrir a sua boca e começar a adorar Ele. Porque é assim, queridos.
quanto mais eu dou para Deus, mais Ele dá para nós. Deus não vai ficar devendo eu e a você em nada, não é verdade? Aleluia, mas o texto que nós lemos diz que uma multidão estava em busca de Jesus. E eles chegavam no determinado lugar onde tinha acontecido milagres. Voltando aqui ao início do capítulo 6, da mesma palavra que nós lemos aqui, Jesus, onde ele estava, multidões queriam estar onde ele estava. Hoje há muitos homens e mulheres que atraem também multidões. Muitas pessoas aí que se dizem famosas, atraem multidões para cima deles. Homens, políticos, as pessoas às vezes querem estar onde esses homens estão. Querem estar nos campos de futebol, aonde estão os famosos jogadores. Os estádios no Brasil, nesses últimos dias, em época de campeonato, estão lotados, todos lotados. As pessoas estão ali, talvez, para ver um jogador, uma pessoa que está se destacando. Então, hoje, há muitas pessoas também que atraem multidões. Mas as multidões que vão, às vezes, atrás desses grupos, atrás dessas pessoas, elas vão sem vida e voltam mortas. É a mesma coisa, né? Vão sem vida e voltam mortas. Mas a multidão que vai atrás de Jesus é diferente. Parece que o microfone está com um barulho diferente, eu não estou entendendo. Parece que a minha voz está mais fina, e eu falo grosso, né? Parece que a minha voz está mais fina, eu não estou entendendo. Eu não entendo muito de som, se é assim mesmo, amém. Mas veja bem, irmãos, onde Jesus está, é vida que acontece, é milagres que vêm. Não é verdade? É totalmente diferente, é o inverso. É o inverso dos homens que atraem multidões para si. Jesus, aonde ele estava, o povo queria estar, porque eles teriam bons resultados, grandes sinais. Então é por isso que onde Jesus estava, multidões queriam estar. E diz a palavra do Senhor que essas pessoas estavam buscando Jesus. O versículo 24 diz, no finalzinho dele, assim, olha, foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Porque estiveram em Tiberíades no dia anterior e tinham visto sinais. Não é verdade? Porque onde Jesus está, há sinais, coisas acontecem. Onde a presença do Senhor está, aí então milagres acontecem. Coisas sobrenaturais acontecem. Mas veja, queridos, aquelas pessoas voltaram ali no outro dia para buscar o Senhor. Mas viram que ele não estava, então partiram para Cafarnaum. De Tiberíades para Cafarnaum, havia exatamente 15 quilômetros de distância. E eu imagino que no coração daquelas pessoas poderia ter 100. Mas eles iriam em busca de Jesus, porque eles queriam alguma coisa de Jesus. Amados, voltando aqui ao início do capítulo 6, também, Jesus, diz a palavra do Senhor, que aquelas pessoas buscaram Jesus, estiveram atrás de Jesus em Tiberíades. Jesus saiu dali sem o seu barquinho, ele não foi de barquinho nesse dia. Engraçado que os discípulos pegam o barquinho, saem e vai para Cafarnaum. Porque Jesus, penso eu, não está escrito aqui, conjecturo eu, que Jesus pode ter dito, olha, vocês vão na minha frente e depois eu vou. Eu imagino também que talvez alguns discípulos pensaram, mas como que ele vai? O último barco é o nosso que está indo. E se você ler um pouquinho atrás aqui, no versículo 16 ao versículo 21, vocês vão ver que Jesus, ele alcançou os queridos discípulos, apóstolos dele, porque ele foi andando por cima do mar. Jesus naquele dia, ele decidiu ir andando. Jesus naquele dia, ele decidiu, olha, eu não vou de barco hoje, hoje eu quero caminhar um pouquinho, eu vou andando sobre as águas. Eu vou andando sobre as águas hoje. Mas, queridos, e ali, aquelas pessoas que estavam buscando por Jesus, foram também. Conseguiram meios e chegaram até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, então, com seus discípulos ali, retirado numa montanha, eles conversando, certamente, Jesus ensinando, porque sempre que Jesus estava com os discípulos, você lendo a palavra de Deus, você vê Jesus ensinando eles. Instruindo eles, capacitando eles para o que viria após ele. Então, queridos, aí então, eu começo a olhar esta palavra, todo o capítulo 6 de João, capítulo
de João, do Evangelho segundo escreveu João, e começa a olhar o que Jesus fez. Jesus então, olhando ali com seus discípulos para baixo, viu que uma multidão de pessoas estava ali atrás deles. Pessoas que já tinham visto sinais, pessoas que já tinham visto Jesus fazer grandes sinais, estavam ali também em busca de Jesus. Aí então o Senhor Jesus olha para aquela multidão e tem compaixão deles e olha e fala assim: Felipe, então, como nós vamos sustentar essas pessoas? Só homens, diz a palavra do Senhor, era quase 5.000. Jesus faz essa pergunta para Felipe, para testar ele, para testar o coração de Felipe. Então, Felipe, como faremos nós para sustentar esta multidão de pessoas que estão nos seguindo? Aí então Felipe olha e diz: olha, nem 200 dinheiros daquela época pode comprar tanto alimento para essas pessoas. Só homens eram quase 5.000. Só homens eram quase 5.000. Aí então, um dos discípulos de Jesus, mais próximos, chega para Jesus e fala assim: olha, tem um rapaz aqui, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? O que é isso para tantas pessoas? 5 pães e 2 peixinhos para tantas pessoas. Aí então Jesus falou assim: olha, mande eles assentarem. Mande essas pessoas, todos eles assentarem. Aí então diz a palavra do Senhor. Jesus pegou, depois você lê em casa, tá? Preste atenção. Agora, depois você lê, está tudo escrito aí. Aí então Jesus pega os pães e os peixinhos, diz a palavra do Senhor, e apresenta para o Senhor. E depois passa para os seus discípulos e pede que os discípulos comecem a distribuir aqueles pães. Pensa, irmãos, era quase 5.000 homens, não se falando de mulheres e crianças. Aí então, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, Jesus, eu penso, quebra aqueles pães ali e entrega para os seus discípulos, aqueles que eram mais chegados. E aqueles homens então começam a distribuir, pede eles que se assentem e comecem a distribuir. E aqueles homens então começam a tirar daqueles pães, daqueles pedaços de pães que foi dado na mão deles. Eles tiram pedaços e vai dando, vai distribuindo para aquela multidão que era inumerável, porque não se relata a Bíblia, o restante das pessoas, só fala dos quase 5.000 homens. Então era tirado pedaço dos pedaços. Imagine você, quando você pega um pão para comer e começa a tirar pedaço nele, ele vai acabar, não é assim que acontece? Rapidinho, daí a pouco você está comendo 2, 3, não sei o seu porte para que é, mas é dessa forma, você tira um pedaço, ele vai diminuindo, você tira outro pedaço, ele vai diminuindo. Agora imagine o que Jesus fez, aqueles homens iam tirando pedaço, e o pão ia crescendo, eles iam tirando pedaço, e os pães iam crescendo. Uau! Os pães iam crescendo, era como o azeite da viúva. Quanto mais se tirava da botija da viúva, mais azeite vinha. Enquanto tinha os vasos, o azeite saía da botija, porque havia como que uma mina. Isso é milagre, queridos. Não há como você explicar milagres. Então, quanto mais se tira do pão, mais pão crescia. Diz a palavra de Deus que eles comeram o quanto queria. Não foi miseré de pão e de peixe. Eles se fartaram, diz a palavra do Senhor.